Vamos então aproveitar essa sintonia fina com a espiritualidade maior, que a música do nosso irmão nos oferece. Vamos fechar os olhos por alguns instantes, nos sentirmos confortavelmente nas cadeiras e abrir os olhos da alma, ampliando a nossa consciência e nos conectando com a equipe espiritual que dirige esta casa e com os nossos mentores que nos acompanham em toda a nossa vida. E assim, em nome de Jesus, nós damos por iniciado mais uma atividade desta casa, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Pessoal, então, boa noite. É sempre uma alegria estarmos aqui com a casa cheia e sentir que nós estamos cumprindo aqui com a nossa missão. Esse ano a Comunidade Espírita Ramatiz completa 20 anos de existência. Eu queria só dar um toque, Denise, que está aí no fundo, não é? Você sabe que tem o estudo aqui agora, Denise? Mudou o horário, né? Então o pessoal está reunido aqui. Adoraria que você ficasse aqui na minha palestra, mas nada. Depois o pessoal volta para o passe. Eu não sei se você consegue passar por aí. Ok. Então, a gente está celebrando os 20 anos da Comunidade Espírita Ramatiz. E uma comunidade que começou bem pequena, com um grupo de médiums, lá na casa de Eurípides, Hospital Espírita Eurípides Barçanufo. Começou lá dentro, atendendo os pacientes e atendendo com um tratamento espiritual. Depois o grupo foi crescendo muito e por uma série de motivos nós achamos por bem criar a comunidade. Foi criada então a Comunidade Espírita Ramatiz. E estamos completando 20 anos então dessa comunidade. E a nossa ideia é celebrar esses 20 anos junto com vocês, com atividades, palestras, não é? Teremos também algumas confraternizações. Fiquem atentos aí, não é? Eu acredito que vocês estão nos seguindo nas nossas redes sociais, não é? Principalmente o Instagram. Ali tem sempre as notícias sobre os eventos aqui da casa. E a palestra de hoje, que me coube preparar e trazer para vocês, é uma sequência de estudos que estamos fazendo do livro Pão Nosso. O livro Pão Nosso faz parte de uma série de livros que são mensagens, não é, de Emmanuel, interpretando, desenvolvendo falas de Jesus e do Evangelho de Jesus. Emmanuel trabalha muito, principalmente com Paulo de Tarso, com as mensagens, as cartas de Paulo de Tarso, mas não só. E esses livros são livros que nós podemos ter em casa. São livros de mensagens muito profundas, que podem ser lidas durante o culto do Evangelho no lar, um dia à noite, pela manhã. Nós temos o Fonte Viva, nós temos Caminho, Verdade e Vida, que é um livro maravilhoso. Temos o Pão Nosso, temos Vinha de Luz.
e uma série desses livros de mensagens que nós recomendamos a vocês, porque vale muito a pena. E quando nós preparamos uma mensagem e que nós entramos em contato novamente com os ensinamentos do Evangelho do Cristo e com esse desenvolvimento, interpretação de Emmanuel e da doutrina espírita, nós sempre ficamos com a sensação, primeiro, de que estamos lendo aquilo pela primeira vez, apesar de já termos lido várias vezes. E segundo, com a sensação de que aquilo foi escrito para o momento atual. Como Emmanuel pôde ser tão preciso de nos trazer lições, ensinamentos que nós hoje, neste momento atual, estamos precisando tanto ouvir. Mas, na verdade, foram escritas há muito tempo. E é claro, a conclusão que nós chegamos é que nós ainda precisamos tanto dessas mensagens e dessas orientações. Eu queria recomendar para vocês também, outros palestrantes aqui já o fizeram. Quem não está assistindo, assistam aquela série que está na televisão, na Netflix, que chama The Chosen, o Escolhido, né? Que fala sobre Jesus, sobre a vida de Jesus. É uma série muito interessante. Ela traz um Jesus muito humano, muito humanizado, e ela desenvolve cada uma daquelas passagens de Jesus com os apóstolos, de toda a vida de Jesus, do início do cristianismo, com uma sensibilidade e com uma precisão impressionante. Então, eu demorei para perceber a beleza dessa série, né? Eu ouvi aqui de alguns palestrantes e depois eu comecei a assistir e eu vi que realmente ela vale a pena. Ali a gente aprende muito sobre o Evangelho de Jesus, sobre a missão de Jesus. Bom, a lição de hoje A lição de hoje do livro Pão Nosso é o capítulo 138 e começa Emmanuel dizendo o seguinte: vejamos isso. Quer dizer, nos chama atenção para isso. Será que é isso que Emmanuel está pedindo que nós temos que ver? E aí ele se refere à primeira epístola aos Coríntios de Paulo, o grande apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso. E nesta epístola, Paulo disse o seguinte: porque o Cristo me enviou não para batizar, mas para evangelizar. Vejam que estranho, né? Que interessante. Paulo de Tarso diz aos Coríntios que Jesus o enviou não para batizar, mas para evangelizar. E continua: não em sabedoria de palavras, para que a cruz do Cristo se não faça vã. Agora vocês vejam quem era Paulo de Tarso. Aquele apóstolo que antes era um dos eminentes juristas judeus, não é? Que pregavam toda a obra e o ensinamento de Moisés e que se colocou contra Cristo e os cristãos em momentos importantes de sua vida e que só depois, quando caminhava em direção à cidade de Damasco, justamente com uma missão de coibir, de punir, de impedir os cristãos de seguirem adiante com aquilo que para ele era um sacrilégio, era um absurdo, era algo errado que ia contra a lei de Moisés. Então, quando Paulo de Tarso, com todo o seu conhecimento mental
e com a sua convicção naquela época de que realmente aqueles ensinamentos não eram verdadeiros e poderiam comprometer de fato a lei de Deus, naquele momento, Saulo de Tarso, nós todos conhecemos essa história, ele encontra-se com Jesus. E ao encontrar com Jesus, ele tem um susto e um fenômeno. Ele cai do cavalo que ele estava e ele fica cego com a força da luz do Cristo. E por alguns instantes ele não entendeu o que estava acontecendo. Aquilo parecia uma síncope, aquilo parecia um desmaio. Aquilo parecia algo completamente inexplicável e intenso, mas ao mesmo tempo que ele fica cego pela luz do Cristo, que aparece para ele ali, algum tempo, não muito, depois da sua passagem, depois da sua morte, não é? Ali Paulo percebe que tem algo que ele não conhecia, que ele não controlava e que o tomava de uma emoção tão grande, tão verdadeira, que ele não teve dúvidas. Naquele instante, ele percebeu a verdade daquele ensinamento, daquele homem, daquele carpinteiro que se apresentava como filho de Deus, trazendo uma boa nova, vindo para trazer a grande mensagem do seu evangelho, que era a mensagem do amor. E ali Saulo é acolhido e é levado até a cidade, e algum tempo depois recupera a sua visão. E a partir daquele momento ele não teve a menor dúvida de que ele estava sendo chamado para uma missão maior. É muito impactante e muito bonito, não é? Essa história de Paulo de Tarso. Porque essa lição toda, vocês vão ver, ela fala sobre mudança, sobre transformação, sobre reforma íntima. E a gente sabe que às vezes nós levamos tantas encarnações para mudar um pouquinho, para dar um passo em direção a que Jesus realmente nos ensinou. A dar um passo na direção do verdadeiro ensinamento da cruz, do ensinamento de Jesus. Mas ali, naquele instante, aquele homem se rende àquela verdade. E é claro, ele era um espírito preparado. Ele era um espírito preparado de muitas outras encarnações. E a partir dali ele se torna um dos maiores apóstolos do Cristo. Imagine toda a dificuldade para que ele fosse aceito, inclusive por aqueles primeiros cristãos, já que ele era um grande perseguidor dos cristãos. Mas aquela verdade e a presença do Cristo ao lado daquele que seria um dos seus maiores apóstolos não deixava dúvida de que ele deveria ser acolhido. E Paulo de Tarso, então, diz nessa primeira epístola aos Coríntios: o Cristo não me pediu que eu batizasse, porque o batismo era um hábito já na época dos judeus. E quem batizava era um enviado do alto, era alguém com poder, não era qualquer um que poderia batizar os outros. Era um sacerdote, era alguém dotado de um poder celestial. E aqui Paulo diz que a missão dele não era batizar. Portanto, a missão de Paulo de Tarso não era utilizar-se de todo aquele seu desenvolvimento enquanto Saulo de Tarso, um grande sacerdote jurista, mas não, era a missão de evangelizar.
E evangelizar é diferente do ato de batizar, porque evangelizar é falar aos corações. Evangelizar é ajudar na transformação íntima dos seres, das pessoas. Aquela era a missão de Paulo e ele entendeu isso perfeitamente. E nós sabemos que Paulo de Tarso foi um dos discípulos mais perseguidos, mais punidos, mais feridos pelos homens e os governantes da época que queriam detê-lo. Mas ele já era o grande discípulo do Cristo e ele seguiu adiante na sua missão de evangelizar. E aqui ele diz mais: a missão de evangelizar, Paulo compreendeu isso, não era com as palavras sábias que ele tinha. Ele era um profundo conhecedor do Velho Testamento, de toda a obra de Moisés, mas aquela não era a missão que foi destinada a Paulo de Tarso. Não era a missão através das palavras, mas por quê? Porque se ficasse só nas palavras, a lição da cruz seria em vão. O que quer dizer aqui esse capítulo? O que quer dizer Paulo de Tarso nessa epístola? Ele está querendo dizer que além das belas palavras, das sábias palavras, era preciso evangelizar e ensinar com o exemplo, com as ações, com o ensinamento da prática. E segue Emmanuel, então, desenvolvendo todo esse grande ensinamento. Diz assim Emmanuel: geralmente, quando encarnados, sentimos vaidoso prazer em atrair o maior número de pessoas para o nosso modo de crer. Quantos de nós, e quantos que nós temos notícia, não se comprazem apenas em reunir multidões que vão ouvi-los e vão admirá-los e vão celebrá-los como grandes profetas. Mas aqui Emmanuel está nos trazendo uma lição, primeiro, de humildade. Porque essas sábias palavras, o dom da oratória, é óbvio que ele é importante. E ele precisa ser colocado a serviço. Porque aqueles que têm esse dom e utilizam para levar as pessoas para o caminho do mal, do ódio, da discórdia, certamente pagarão um preço alto por isso. Então nós não temos que abandonar, abrir mão, se nós temos e desenvolvemos esse dom da palavra. Mas isso é muito pouco diante do que realmente nós precisamos ser e ensinar com o nosso exemplo, que muitas vezes fala mais alto que belas palavras. Quantas vezes ser cristão é estar ao lado daquela pessoa que sofre em silêncio, acolhendo, criando um campo de acolhimento, de amor, de simpatia por aquela pessoa. Quantas vezes isso vale muito mais do que belas palavras. E diz ainda Emmanuel: somos invariavelmente bons pregadores e eminentemente sutis na criação de raciocínios que esmaguem os pontos de vista de quantos nos não possam compreender no imediatismo da luta. Aqui Emmanuel está criticando também, e a gente vê muito isso no espiritismo. Eu sou de uma família espírita desde que meu pai era criança, portanto eu nasci no lar espírita. E eu posso dizer isso de mim mesma, da minha família, do conhecimento que eu tenho, que muitas vezes nós espíritas erramos porque achamos que detemos um conhecimento que os outros não têm.
Nos colocamos de forma arrogante, muitas vezes diante de irmãos que não conheceram a doutrina como nós conhecemos. Que ao sabermos, por exemplo, da lei da reencarnação, nos colocamos autoritariamente maior do que os outros. Isso é um grande equívoco. E olha, as últimas mensagens desses espíritos de luz que acompanham o desenvolvimento do espiritismo, principalmente no Brasil, são mensagens que dizem o seguinte: vocês já sabem, as lições já estão escritas, o Evangelho está todo codificado, as obras de Kardec estão aí e outras tantas obras trazendo mais e mais conhecimento. O que falta agora para vocês, o que falta para nós é o nosso desenvolvimento pessoal. É sairmos só das belas palavras e dos discursos ou da prática de frequentar aquela religião assiduamente. Doutora, dizem muitos pacientes meus, doutora, eu sou muito religiosa, sou muito religioso. Eu vou à missa todos os domingos e quarta-feira eu estou lá assistindo as palestras do Ramatiz. Eu sou de uma igreja evangélica, eu não perco o culto do pastor tal. Eu sou muito religioso. Isso é bom? Claro que é bom. É ótimo. Que bom que nós estamos aqui nesse momento. Que bom que nós estamos aqui despertos para ouvirmos palavras sábias, o Evangelho do Cristo. Mas isso não é suficiente. Porque se alguém não tem tempo para vir toda semana ou todos os dias a uma igreja, a um templo, mas ele, na vida dele, na prática cotidiana dele, ele é alguém que incorporou a lição do Cristo e que se coloca como alguém que transmite a mensagem do Cristo através do seu exemplo, estejam certos. Ele está muito mais próximo do Cristo do que nós, que por um acaso não fazemos dessa forma. E aí, nós ficamos sempre perguntando, mas o que eu devo fazer? Como fazer para que eu seja, de fato, este seguidor? Como fazer com que essa mensagem, eu seja incorporado no meu dia a dia? O que é essa lição que os espíritos batem o tempo todo conosco da reforma íntima? O que é uma reforma íntima? Como reformar-nos intimamente? Existem várias possibilidades. Hoje em dia, muito mais do que antigamente, porque hoje em dia nós temos inclusive uma rede internacional que, se por um lado tem muita coisa que nos prejudica, se por um lado nós temos que estar atentos ao que os nossos filhos, principalmente pequenos, estão acessando, por outro lado, nós temos a possibilidade de uma imensa rede de boas notícias, de cursos, de boas novas, de meditações, etc, etc. Então, nós podemos começar mudando um pouco a nossa vibração. Isso não é pouca coisa. Se nós dedicarmos um tempo do nosso dia, pode ser pela manhã quando a gente levanta, às vezes a gente já levanta atrasado, queria ter dormido mais um pouquinho, não dormiu bem à noite, mas tire alguns minutos ali do seu dia, feche os olhos e antes de você se levantar da cama ou sair do quarto, faça uma prece. A prece nos conecta com o nosso eu superior. O que é o eu superior? Alguns dizem que é o nosso anjo da guarda. Outros dizem que o eu superior é um aspecto nosso mesmo. É um eu nosso. Porque nós somos espíritos de luz. Nós somos espíritos. Espírito é luz. Agora, é claro que nós temos, no nosso momento, no grau de desenvolvimento em que nós estamos,
nós temos outros eus que não são tão superiores, que às vezes estão identificados com qualidades que são do nosso eu inferior. O que é o nosso eu inferior? São as nossas pulsões, algumas crenças negativas, que são aqueles atributos e aquelas qualidades que são imaturas do nosso ser. Porque se é normal uma criança pequena sentir talvez uma ameaçada ou sentir inveja porque a outra criança tem um brinquedo melhor do que o dela, não é normal que um adulto tenha esse posicionamento. Portanto, essa reforma íntima passa por um reconhecimento de quem nós somos, de qualidades do nosso chamado eu inferior, que ainda temos muitas, que podemos até alencar, escrever. Tem um método terapêutico interessante que pede para a pessoa escrever 10 qualidades do eu inferior e 10 qualidades do seu eu superior. E depois nos ensina também a observar as nossas máscaras. Um dia eu vou falar um pouco mais sobre isso. Levaria aí uma palestra inteira. Mas vamos observar, vamos ver o que nós temos de qualidade do nosso eu inferior, o que nós temos de qualidade do nosso eu superior. Porque identificar estas qualidades já é um passo importante na nossa reforma íntima. Às vezes nós temos dificuldade, inclusive, de identificar as qualidades de eu superior. A gente fala assim, não, nossa senhora, eu errei demais, eu erro demais, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso também nos traz um atraso no nosso desenvolvimento. Nos coloca numa condição que não é a condição real. Porque na condição real, nós temos muitas qualidades. Vamos também nos abrir para acolher esse momento em que nós estamos, as nossas qualidades de eu superior. Mas quando nós olharmos para aquelas qualidades que são do nosso eu inferior, vamos fazer isso também com compaixão para conosco mesmos, mas com compromisso da verdade. Às vezes, quem nos ajuda nisso são as pessoas mais próximas da gente. Irmão é uma beleza para mostrar para a gente as qualidades nossas de eu inferior. Até porque muitas vezes, na maioria das vezes, o amor entre irmãos é um amor que permite isso. Não é verdade? Aquele irmão que diz para você, você é muito boazinha, você está aí, acha que todo mundo te ama, mas você é dura. Você, quando tem raiva de uma pessoa, você é irônica. A sua ironia mata. Ave Maria. Isso é um exemplo próprio que eu estou dando de algo que mexeu muito comigo, que eu ouvi alguns anos atrás e que, felizmente, por estar sempre buscando terapia e buscando melhorar um pouquinho, eu fui para o meu terapeuta trabalhar isso. Meu irmão disse isso de mim e eu acho que ele tem razão. Que eu, quando eu fico brava, quando eu tenho raiva, eu consigo ser irônica e ferir o outro. E eu trabalhei anos nesta qualidade minha de eu inferior. Hoje eu acho que eu melhorei um pouquinho. Pelo menos quando eu me sinto agredida e que me vem a minha inteligência, não é, de eu inferior para punir o outro, na ironia, eu paro um pouco, né? Paro, dou um passo atrás, né, Evandro? A gente vai aprendendo, né, meu amigo? A gente vai aprendendo. Dou um passo atrás e digo assim, não, eu não preciso repetir esse padrão. A pessoa tem razão e eu posso estar errada. E eu respiro e dou uma volta na esquina e vou fazer alguma coisa. Na hora, às vezes, o meu orgulho não permite que eu peça desculpas na hora. Não tem importância. A gente pode pedir desculpa depois. O que a gente não pode é não perceber que aquilo é algo que eu preciso mudar em mim. Então, essa reforma íntima, você ser um instrumento do amor, um instrumento da reconciliação e não um instrumento da discórdia.
E vejam, existe uma coisa que os cientistas hoje estão estudando muito, que se chama campo mórfico. Eu acredito que vocês já ouviram falar, campos mórficos, campos morfogenéticos. Então, eu digo para vocês, nesse momento que nós estamos aqui, que nós estamos numa palestra, ouvindo coisas positivas, ouvindo o Evangelho do Cristo, neste momento, nós todos somos levados a um nível de consciência um pouco superior. E se nós conseguirmos olhar para nós mesmos nesse momento e perceber assim, sim, é verdade. Esse aspecto aqui, eu estou agindo como uma criança mimada, birrenta, não é? Aquela pessoa ou aquela criança, por exemplo, que acha que o mundo gira em torno dela. Muitas vezes os transtornos psiquiátricos, eles se consolidam e eles têm um campo para se manifestarem quando nós estamos nesse tipo de atitude. Quando nós estamos distantes daquilo que o ensinamento de Paulo de Tarso nos traz hoje, da humildade, de ensinar com o nosso exemplo, de nos colocarmos como evangelizadores e não como aqueles que têm um poder, que acham que estão prontos para batizar os outros. Então, meus irmãos, essas lições do Evangelho vão nos mostrando alguns caminhos. Às vezes a gente acha difícil, porque em função desse campo mórfico que nós vivemos, aquilo que é negativo tem uma força muito grande. Falar mal do outro tem um poder que é uma maravilha. Você fala, o outro escuta. Se você for olhar as redes sociais, aquelas de fofocas, mesmo que sejam fake news, como se diz, bem escancaradas, elas têm uma grande audiência, porque nós ainda estamos vibrando nesse nível. Então nós gostamos de ouvir aquilo, é um campo mórfico. O mórfico vem da palavra forma, aquele campo tem uma forma. Mas quando nós temos uma atitude de mudar isso, quando nós passamos a sintonizar um canal diferente e vamos sintonizar um canal de meditação, de aulas de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento coletivo, de como sermos melhores, de como ajudar mais, nós estamos então mudando a sintonia do nosso rádio, da nossa internet. E se muitas pessoas fazem isso, como é que dizem aí? Viraliza, não é? Será que nós estamos contribuindo para viralizar as más notícias? Aquilo que vem do nosso eu inferior e aquilo que permite que a gente fique ainda num estágio tão atrasado de desenvolvimento? Será que nós estamos vinculados e presos a padrões de violência, muitas vezes de pornografia? Isso é muito frequente, muito mais do que a gente imagina. Será que nós estamos dando sustentação para esse campo? Ou será que nós estamos sendo instrumentos e agentes de mudança individual e mudança coletiva? Será que eu, dentro da minha casa, eu estou sendo um agente de mudanças, de criar um campo no meu lar que vá permitir que aqueles espíritos que estão ali encarnados se desenvolvam e cresçam como pessoas do bem? Porque às vezes, e muitas vezes, no nosso lar, nós estamos acolhendo espíritos que vieram para que nós os evangelizássemos, para que nós os acolhêssemos. E muitas vezes são espíritos com os quais nós temos profundas dívidas. Se nós olharmos para, por exemplo, não é? Eu citei para vocês de onde nós nascemos, a comunidade nasceu dentro de um hospital, Casa de Eurípides. Eu hoje
voltei a trabalhar no hospital e ali eu tenho, então, atendido muitos casos de transtornos mentais, psiquiátricos e muitas famílias adoecidas. Muitas vezes a família é mais doente do que aquele que está ali internado. E quando nós acolhemos essas famílias e acolhemos esses pacientes e tratamos todos como espíritos, na maior parte das vezes adultos, embora infelizmente o hospital tem hoje vários adolescentes, 12, 13, 14 anos, com vários tipos de patologias, não só dependência química, mas patologias psiquiátricas graves, não é? Mas quando nós estamos lidando com os pacientes adultos, todos são espíritos adultos que são e devem ser acolhidos como tal. Portanto, a lição do Evangelho cabe para todos nós. Para aquele que no momento está passando por uma doença, mas para aquele que é um familiar que o está acompanhando. Para que nós possamos sair daquele padrão, aquele padrão que nos mantém vinculados ao que nós, seres humanos, temos de menos desenvolvido. As nossas atitudes imaturas, infantis, a nossa relação com os nossos filhos, onde nós não liberamos os filhos para que eles sigam adiante, para que eles cresçam. Nós queremos que o filho dê para nós, muitas vezes, aquilo que nós não tomamos aqui atrás dos nossos pais. Os pais crianças, os pais meninos, não é? E os filhos também tiranos, os filhos que punem os pais. Então é todo tipo de doença. Como é que nós vamos olhar para esse ensinamento da lição de hoje? Onde é que está o verdadeiro ensinamento e o campo, a casa, para que nós possamos seguir nessa reforma íntima? Começa por nós mesmos. Começa mudando o nosso padrão. Começa mudando o nosso padrão do que nós falamos, do que nós escutamos, do que nós sintonizamos e do que nós pensamos. Às vezes a gente não consegue interferir tão rapidamente nos pensamentos. E os pensamentos nossos ainda são muito negativos e negativistas e de condenação do outro, seja por uma simples questão, seja uma condenação e um julgamento mais grave. Mas se nós mudarmos a fala, o diálogo, aquilo que sai de nós já é um passo, mas nós não devemos parar nesse passo, porque de fato a verdadeira transformação é aquela transformação íntima, moral, no sentido da moral cristã, né? Então, a lição é essa: sejamos evangelizadores, primeiro de nós mesmos. Para isso nós temos que ter amor por nós mesmos, que às vezes nós não temos. E isso de não ter amor por nós mesmos faz com que a gente se feche para o processo de autoconhecimento e reforma íntima. Depois nós precisamos olhar aqueles que estão mais perto de nós. O marido, a esposa, o filho, não é? O colega de trabalho, o vizinho, o colega de trânsito. Esse é mais difícil, vamos deixar para uma etapa superior. Esse é mais difícil. Eu me lembro que eu estava preparando uma palestra e eu estava um pouco atrasada para vir para cá. E aí eu coloquei o meu celular com uma outra palestra eu gosto muito de ouvir, eu aconselho vocês a ouvirem, um jovem palestrante espírita que é muito bom, que é o Arthur Valadares. Ele tem palestras no YouTube de toda a obra de Emmanuel. Ele é um jovem, é um espírito muito evoluído, que fala com muita simplicidade e com muito conhecimento de toda a doutrina espírita e o Evangelho do Cristo. E é bonito assisti-lo quando ele fala de Jesus
muitas vezes ele se emociona e provoca em nós uma emoção também. Pois eu estava ali toda preparada, pensamento elevado, preparando para uma palestra que eu ia dar aqui, ouvindo Arthur Valadares. E estava ali, eu estava quase desdobrada no volante, quando de repente, não é que uma pessoa passa na minha frente e me dá uma cortada, mas foi menos de um segundo. Eu esqueci palestra, Arthur Valadares, Jesus Cristo, e aí eu me vi com aquela raiva, e eu fiquei pronta para xingar a pessoa, não era só xingar, não. Eu pensei de ir com o meu carro parar do lado e falar umas coisas. Gente, mas por sorte, foi uma coisa tão assim rápida, que aí caiu a ficha para mim, e eu comecei a rir sozinha. Eu pensei, meu Deus do céu, que espírito atrasado que eu ainda sou. Eu estou preparando para uma palestra. Olha o que eu ia fazer. Para quê? Deixa a pessoa, às vezes ela está até com um problema maior do que o meu. Ela está mais atrasada do que eu. Qual o problema? Para, deixa. Eu falo muito isso para minha filha, que dirige. Calma, Tereza. Para, Tereza. Devagar, Tereza. Eu fico falando para ela, entendeu? Por quê? Porque nós não precisamos dessa pressa toda. Aliás, a gente sempre chega mais tarde quando a gente está apressado desse jeito. Então, vamos prestar atenção nas nossas tendências e vamos corrigindo. Se você corrige um dia, no outro dia você repete de novo, corrige de novo, no outro dia você corrige de novo, chega uma hora que você percebe que você mudou. Eu digo para vocês, isso de ser irônica, eu acho que eu mudei. Eu hoje me percebo mais atenta às minhas palavras. Então, eu vou agora pedir para vocês, estamos chegando aqui no nosso final, para a gente fazer uma pequena meditação, para a gente fazer uma vivência, né? Um exercício de encontro conosco mesmos. Vamos fechar os olhos, quem quiser. Vamos nos colocar inteiros e independentes um pouquinho do outro, para que eu faça o exercício eu mesmo, eu mesma. Respire. E ao respirar, entre em contato com o seu corpo. Sinta seus pés, as pernas, os joelhos. Leve a sua consciência para o seu corpo físico. Respire profundamente e solte o ar. E ao liberar o ar, se imagine relaxando um pouco mais, soltando as suas tensões. Se tem algo que a palestra aqui lhe tocou, olhe para isso. Olhe para você nesse momento como se você se desdobrasse e um eu observador, amoroso de você mesmo, se coloca ao seu lado e olha para você com amor, sem julgamento e sem autopiedade. Um eu observador que sente, vê, acolhe aquilo que vê, que não julga e que, ao se colocar ali do seu lado, diz para você: sim, eu o vejo, eu o acolho como você é. E eu me coloco aqui ao seu lado, no seu processo, no seu caminhar em direção ao encontro com você mesmo e ao encontro com Cristo. Sinta essa presença do seu eu superior. Sinta que nesse momento você vai começar a receber o passe. Receba este passe dentro deste processo de acolhimento do seu próprio eu. Receba-o com merecimento e com gratidão
Deixe o seu coração pleno de gratidão. E se conecte, então, com este eu superior que está presente em nós, que nos acompanha, que nos acolhe, que nos faz lembrar os seres de luz que nós somos. E assim, nós encerramos este momento de hoje, repetindo as palavras que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja.